Bom dia, amada Igreja da Vila, tudo bem com vocês? Mais um domingo estamos aqui virtualmente, na forma online. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigão, da Igreja da Vila. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que você já se inscreva, já ative o sininho, porque além dos nossos cultos de domingo, nós temos na semana estudos e outras coisas interessantes no canal da Igreja. Quero dizer que você é muito bem-vindo nesta manhã, para a gente poder adorar o Senhor mais uma vez. Que você possa preparar seu coração, baixar a tua cabeça, para que a gente possa orar nesse momento, abrir nosso coração para receber esse amor tão grande de Deus. Convido a igreja nesse momento a entrar em oração. Hoje é dia de Santa Ceia, é o momento que a gente lembra do sacrifício do nosso Senhor, é um momento de alegria também, porque nosso Deus vive e está, nosso Deus reina até hoje. E ansiosamente estamos esperando Ele nos buscar. Senhor Deus, amado Pai, nós entregamos esse momento, Pai, o nosso louvor, principalmente o nosso coração, nós queremos derramar, entregar e abrir diante do Senhor, Pai, para que o Senhor possa derramar infinitamente mais do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Deus. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Pai. Nós entregamos todas as nossas ansiedades, Pai, nas Tuas mãos. Temos passado dias tão difíceis, Senhor, mas juntos com o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa luz. E nós queremos, Pai, dessa maneira, entoar cânticos de gratidão ao Senhor. Nós agradecemos, Pai, pelo Teu amor. Recebe a nossa adoração, Pai. Cuide de cada um que está nesse momento acompanhando essa live. Abençoa as casas das pessoas. Dê sustento a essas famílias, Deus. Transborda, a partir de agora, o Teu amor sobre as nossas vidas, Jesus. Nós oramos e agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém. Sopra sobre nós Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio, destes que por fé vem bendizer. E a uma voz oferecer-te Teus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando Seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ó Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando Seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Não existe nada
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o temor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Jesus. De Jesus,
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, verei na glória, porque porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Obrigado, Jesus. Nós queremos declarar que Tu és grande. Senhor, o Senhor é poderoso. Pai, nós queremos Te adorar mesmo em meio a lutas, a provações, a incerteza. Nós queremos sentir a paz que só pode vir do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter um entendimento da Tua palavra. Ó Senhor Deus, nos ajude a lembrar, Pai, que o Senhor nunca nos deixa. Por muitos momentos que a gente possa se sentir desamparados, até injustiçados, Pai, nos ajude a lembrar, Pai, nos traz a memória que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco na enfermidade, o Senhor está conosco na miséria. Ainda assim, Pai, nós queremos, em meio a tantas dificuldades, Te adorar, Pai. Tu és vindo, fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja. Nós queremos, Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado. Pai, nós queremos lembrar, Pai, agora como igreja, dos nossos familiares. Muitos de nós estamos juntos aqui, Pai, nesse momento. Que nós possamos entrar num espírito agora, Pai, de gratidão, agradecer cada pessoa que está ao nosso lado nesse momento. Ó Senhor, tem sido tão difícil às vezes, Pai, não poder sair de casa. Muitas famílias até pode haver até alguma desunião, Pai, algum desentendimento, mas nós queremos esse momento, Pai, nos render. Que a gente possa pedir perdão do que precisa, que a gente possa ter misericórdia dos outros, assim como o Senhor tem de nós. Perdoa, Pai, nossos pecados. Eu te amo. Que você possa cantar essa música com seu coração aberto, quebrantado, derramando-se diante do Senhor. Eu te amo. Que essa música possa ser uma declaração de amor sua para o Senhor. Recebe, Senhor, minha adoração.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero declarar que tu és grande, grande é o Senhor, e contigo de louvor digno a cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, ó Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Essa música que eu escolhi, ela toca muito nas nossas IBFs, ela acaba bastante no 10 também, mas tem embora ela seja tão curtinha, ela tem uma letra tão impactante, tão forte, mexe conosco. Papais e mamães que não conhecem essa música, pode perguntar pro seu filho aí que ele vai conhecer. E você, filhinho, pode ajudar o seu papai a cantar junto e ensinar também para ele. E todos juntos podemos confessar ao Senhor. Confessar todo o meu pecado, confessar pra ficar curado e ver Jesus no coração. Confessar todo o meu
bem. Se você está participando do nosso culto aí pela primeira vez, queria dizer para você que você é muito bem-vindo, né? Vocês são muito bem-vindos aqui ao nosso culto. Nesse momento a gente vai falar sobre algo que a gente faz para os membros da nossa igreja. A gente tem um momento da oferta, um momento onde nós ofertamos como adoração ao Senhor. É uma parte da nossa adoração ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos cantar uma outra música, ou a mesma música, não lembro qual, mas assim, e a gente vai ter aqui embaixo a conta da igreja, para a gente estar ofertando, né? E durante essa música, se você quiser fazer a sua oferta e transferir, do jeito que você quiser, mas que seja, que a gente possa entender que tudo isso é a nossa adoração ao nosso Deus, né? E esse Deus, Ele é um Deus que tem provido para nós, Ele é um Deus que tem sustentado a nossa vida, e nós entendemos que nós precisamos também, de uma certa forma, estar glorificando a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas através desse momento, cantando mais essa música. Depois a gente vai terminar com uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado e porque nós podemos devolver isso em adoração para glorificar o nome dEle através das ofertas e dos dízimos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque nós podemos te ofertar. Obrigado, Pai, porque essa oferta não é só um recurso financeiro, mas é o nosso coração que nós entregamos, assim como nós cantamos, Pai, é o nosso coração entregue a Ti, Pai. Derrama da Tua graça sobre nós, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome. A adoração é uma resposta a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a tudo aquilo que o Senhor tem nos suportado e nos
provido no nosso dia a dia, Pai. Nós queremos honrar o Teu nome, glorificar a Ti por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Te louvamos e te agradecemos, entregando essas ofertas nas Tuas mãos para Teu louvor e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Igreja da Vila. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez do nosso culto dominical. Como é gostoso poder glorificar o nome do nosso Deus junto com os nossos irmãos. Apesar da distância, não que eu esteja já me acostumando com esse distanciamento que eu não gosto mesmo, mas eu tenho a plena certeza que nós estamos obedecendo algo que é para o nosso bem, algo para a nossa saúde. Nesse momento nós vamos estar realizando a Santa Ceia. E a Santa Ceia é um momento onde nós refletimos a morte, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento onde nós paramos um pouco da nossa correria, dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, para entender que esse Deus deu a sua vida por nós. Ele foi o sacrifício último e perfeito para que nós pudéssemos nos reconectar e reconciliar com o nosso Deus. Vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. A palavra de Deus, ela diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém. Então, a Santa Ceia, essa ceia do Senhor Jesus, ela foi realizada às vésperas, né, do caminho doloroso da cruz, né? E era o último momento de comunhão com seus discípulos, as últimas palavras de Jesus antes de ser crucificado. E aí nós vemos aqui que é um momento de seriedade, é um momento de nos focarmos na memória de que Jesus Cristo morreu por nós, né? Então, nesse momento, para participar da Santa Ceia, né, se você está em casa, eu peço que você tome essa decisão em relação aos seus filhos. Nada disso é obrigatório, né? Vocês são todos livres, ninguém tem obrigação, mas nós gostaríamos que você participasse, né? E se você quer participar e preparou os elementos da Santa Ceia, eu peço que você já deixe tudo preparado. Quem participa da Santa Ceia, né? A Santa Ceia, a participação da Santa Ceia, ela é realizada para aquelas pessoas que reconhecem que o Senhor Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Para aquelas pessoas que reconhecem que Jesus Cristo morreu numa cruz por elas. Então, assim, no caso das crianças, se a sua criança, ela compreende que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, ela compreende a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, ela pode participar, ela pode participar com a gente, com o pão, com o suquinho, né? E eu até convido vocês para participar disso. Mas se a sua criança é muito pequenininha, né? E ela não tem ainda consciência dessa ideia de sacrifício, de morte, de cruz, de ressurreição, eu peço que ela não participe da Santa Ceia, mas fica a cargo dos pais, fica sob responsabilidade dos pais. Eu entendo que a Santa Ceia, devido à sua seriedade na memória do sacrifício de Jesus Cristo, eu entendo que é um momento de nós fazermos uma autorreflexão de nós mesmos. E nessa autorreflexão, nós precisamos, assim como diz no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno. Então eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, né, e que o Espírito Santo possa sondar o seu coração e que você possa ver se há algum pecado que você ainda não confessou ao Senhor, que você possa fazer essa confissão do seu pecado nesse momento. Enquanto você ora, eu vou ler um texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente de todo orgulho, de todo pensamento que não vem de ti, de toda malícia, de todo egoísmo, Deus. Limpa nosso coração de todos os pecados, para que possamos participar junto dessa comunhão, dessa ceia que celebra e que lembra em memória da morte, do sacrifício e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica-nos com seu sangue precioso derramado na cruz, para que possamos desfrutar de uma comunhão pura e verdadeira ao Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nesse momento, eu peço que você pegue o seu cálice, né, com o seu suco de uva. Não sei porque meu suco de uva ficou bem clarinho, né? E você pegue um pedaço de pão ou de bolacha, né? Mas que você possa segurar ele na sua mão assim nesse momento, tá? Convido você a segurar ele assim. E nós vamos orar consagrando esses elementos e vamos orar especificamente pelos elementos que estão nas tuas mãos, tá? E esses elementos é que nós vamos consagrar, ok? Seguraram? Ok, muito bom. Deixa assim na sua frente, vamos orar. Senhor Deus, nós consagramos esse suco de uva e consagramos este pãozinho nas tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem sido a nossa provisão diária, porque nada tem nos faltado a cada dia, Pai. E nós te agradecemos por estes elementos que nos lembram, que nos trazem à memória o seu corpo que foi fustigado, que foi maltratado por conta dos nossos pecados. E nós queremos consagrar esse suco de uva também, para lembrar do teu sangue que foi derramado naquela cruz, teu sangue tão precioso, porque sangue é vida e o Senhor derramou a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida, nós pudéssemos viver a vida eterna. E nós consagramos estes elementos para que possamos lembrar da sua morte, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Colocamos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos participar da ceia, comendo pão. E bebendo do cálice. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Muito obrigado porque o seu corpo foi castigado e o seu sangue foi derramado por amor a cada um de nós. Estamos reunidos hoje, Pai, através da tecnologia, mas nós nos reunimos em um só corpo,
porque nós cremos que o Senhor é quem nos une. É por causa do Senhor que nós estamos reunidos hoje aqui, celebrando e lembrando e nos memorizando o sacrifício e a morte do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor de ter enviado o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados e dar a sua vida por nós. Nós te agradecemos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Esse mês começa um mês novo, né? Hoje já é dia 3 e nós estamos aqui num mês novo e também a gente vai começar uma série de pregação nova. A nossa série de pregação vai se chamar Impossível. Impossível. Você já experimentou o impossível na sua vida? Eu não sei quantos aqui já experimentaram o impossível, né? Mas assim, é interessante o que a gente quer tentar falar nesse mês, que a gente possa entender que essa palavra impossível, Deus não conhece essa palavra, impossível, né? Para Deus tudo é possível. E assim, eu queria assim, que nessa série de pregações, de mensagens desse mês, nós pudéssemos entender o poder dessa palavra impossível, né? Não que você vai sair daqui sendo um super-herói, fazendo tudo que é impossível, você vai fazer, não. Mas muitas vezes o impossível é a maneira que Deus age nas nossas vidas para mostrar o quanto que Ele é real para nós. E eu queria que nós pudéssemos ter esse tempo de refletir no impossível. A palavra de Deus é cheia de impossíveis, não é verdade? E quando eu estava pensando nesse tema e tantos assuntos que afloraram quando me veio essa palavra impossível, me veio aquela imagem de um filme, todo mundo já deve ter assistido, aquele filme chamado Up, Altas Aventuras, né? E o filme Up, Altas Aventuras, é muito interessante, né? Porque é um senhor de idade que ele tem uma casa e uma empresa quer comprar a casa dele, mas ele não quer vender a casa dele. E aí, assim, ele tentou ao máximo de não vender essa casa, mas no final ele tinha que entregar essa casa, né? E deram um jeito de tirar ele de lá. Mas o que acontece? No dia que vão tirar ele lá da casa dele, o que acontece é que um monte de balão, né, de bexigas voadoras de gás, né? De gás hélio, assim, sei lá, milhões de bexigas, assim, elas saem do teto da casa e eram tantas que levaram a casa e a casa começou a voar, né? E essa imagem, né? Na verdade, um irmão precioso meu estava orando por mim, ele teve essa visão, ele falou assim: Joel, quando eu estava orando pela sua vida, me apareceu, aquela casa do Up, aquela casa voando com um monte de bexiga. E eu falava para ele, mas é impossível, né? E isso me veio assim de uma forma tão forte que eu pensei assim, puxa, pra gente é impossível, mas pro Deus do impossível não é impossível. E eu fiquei pensando, puxa, o que significa essa casa voadora, né? E eu logo pensei na minha mente, puxa, eu amo tanto a minha igreja, eu amo tanto essa igreja, que eu queria que ela voasse, que ela flutuasse nas alturas, que fosse uma igreja que experimentasse bênçãos maiores, que experimentasse as alturas do Senhor, sabe, que experimentasse níveis de proximidade com Deus, que estivesse mais perto do céu a cada dia. E aí veio a calhar essa imagem dessa casa voadora com balões, que é impossível, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero ver casas voadoras, eu quero ver casas que flutuam. É impossível, eu sei que é impossível, mas eu quero ver a casa do Senhor flutuando nas alturas. E isso que eu quero que a gente vai conversar sobre nesses dias, nesses domingos. São 5 domingos e durante esses 5 domingos nós vamos trabalhar esse tema, impossível. Então, se você acha alguma coisa impossível, você está no lugar certo. Se você quer entender sobre o impossível, você está no lugar certo. A gente vai falar sobre essa palavra, impossível. Para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus,
Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler do verso 14 até o verso 26, tá? Hoje não vai ter muito slidezinho, não vai ser tudo na Bíblia mesmo falado, tá? Então, Marcos capítulo 9, verso 14 até o verso 26. Então, aqui diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o menino viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino gritou, agitou-se violentamente, e o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, deixa eu situar vocês aqui nesse capítulo, né? Nós estamos lendo um pedaço da Bíblia, teologicamente chama isso de perícope, um trecho da Bíblia, do verso 14 até o verso 26. Mas assim, vamos pensar em toda a jornada, né? Quando você dá uma passeada em Marcos, você vê assim que toda a jornada de Jesus, a gente já está aqui num caminho bastante avançado de Jesus. Jesus já multiplicou os pães, né, para 5.000 pessoas, depois ele multiplicou os pães para 4.000 pessoas, ele fez alguns milagres, ele anda sobre as águas, ele acalma as tempestades, né, ele cura outro endemoniado, e ele traz vários ensinamentos, né? Ele cura um cego, né? Todas essas coisas. E no começo do capítulo 9, se você parou para ver, Jesus Cristo, ele sobe num monte com 3 dos seus discípulos, né? E esses 3 discípulos vão com Jesus para a montanha, e ali é o chamado a Monte da Transfiguração. Jesus Cristo estava no céu ali, as roupas deles mudaram, a forma deles mudaram, eles ficaram assim, resplandecentes, e aparece Elias e Moisés conversando com Jesus. Até Pedro, nesse momento, Pedro fala assim: ô Jesus, cara, aqui tá muito bom, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma barraca aqui, e vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui tá ótimo, não vamos sair, né? E Jesus falou: não, nós precisamos descer. E quando Jesus desce, começa o texto que a gente leu agora, né? Então, se Jesus estava com 3, tinha mais 9 lá embaixo. E aqueles 9 que ficaram lá embaixo, eles estavam discutindo com os mestres da lei, né? Os mestres da lei estavam discutindo entre eles, e no meio dessa discussão veio uma multidão, e nessa multidão aparece um pai com o seu filho passando por uma dificuldade muito grande, e aí Jesus desce.
E é muito interessante a gente entender que Jesus desce e ele encontra com um pai ansioso, com uma multidão aflita e assustada, ele encontra com discípulos tristes e desapontados porque não conseguiram curar aquele menino, e ele encontra um monte de gente passando dificuldade. Passando dificuldade por quê? Porque faltou fé na vida deles. E essa história ela tem a ver com a transformação de vida e tem a ver com a falta de fé nas nossas vidas. E é por isso que nós não conseguimos enxergar o impossível, porque muitas vezes nos falta fé. Agora eu quero fazer uma pergunta importante para vocês. Será que pode um crente ter momentos de incredulidade? Será que pode uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus, que já andou com Jesus, que lê a Bíblia quase todos os dias, é possível que essa pessoa tenha um problema de falta de fé? Será que é possível? Será que é possível? Eu já pensei muito na minha vida isso, né? Será que eu já tive esses momentos, né? Esses momentos de falta de fé, de incredulidade, e eu ficava pensando comigo mesmo, poxa, será que eu me converti de verdade? Será que eu entreguei minha vida de verdade para Jesus? Porque eu tenho alguns momentos onde falta fé para eu crer que Deus pode fazer alguma coisa. E eu quero dizer para vocês que sim, é possível na nossa jornada de vida nós termos esses desertos de incredulidade. Ficou bonito, né? Desertos de incredulidade. Muitas vezes nós caímos nesses desertos de incredulidade. E eu queria dizer para vocês, eu li um livro, dizem que esse é um dos livros mais lidos depois da Bíblia. É um autor chamado John Bunyan. John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino. E esse livro, O Peregrino, conta a história de uma pessoa chamada O Cristão. E o cristão, ele começa uma jornada. E nessa jornada longa, porque é um livro, né, um livro inteiro, e ele vai encontrando com várias personagens, passando por várias dificuldades, por momentos bons, momentos ruins, momentos de solidão, momentos de comunhão. E o livro inteiro, se você já leu, você vai entender o que eu estou falando. O livro inteiro mostra esse tal do cristão lutando com a sua falta de fé. Nós lutamos com a nossa falta de fé todos os dias. Quando nós pensamos, né? Por exemplo, nós estamos agora numa situação muito difícil. Nós estamos num tempo de desânimo. Nós estamos num tempo de indiferença, de esfriamento. Muitas vezes nós isolados nas nossas casas, nós começamos a ficar ansiosos. Quantos aqui já ficaram ansiosos nesse período de quarentena, né? E aí nessa ansiedade, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que a gente quer. Tem pessoas que hoje fazem home office em suas casas e que estão trabalhando mais em casa do que trabalhava antes quando ia para a empresa. E é engraçado isso, né? Poxa, mas todo mundo está em isolamento e tal e eu estou trabalhando mais. Tudo isso, na verdade, essas situações, elas convergem para um desânimo, elas convergem para um tempo de ceticismo, elas convergem para momentos de falta de alegria. Pode ser, talvez, nesse período de isolamento, a gente fica mais sensível ao pecado, a gente começa a ter uma mente, uma consciência cauterizada e enrijecida, e os problemas e os momentos da vida. E o que eu entendo é que, em algum ponto das nossas vidas, nós acabamos caindo nesse tal do deserto da incredulidade, no deserto da falta de fé. Começa a faltar fé para nós. E eu sei que isso está muito subjetivo, mas eu queria trazer um exemplo para vocês de alguém que experimentou o poder de Deus, experimentou uma verdadeira conversão, experimentou o mover, a graça de Deus, os milagres de Deus, e de repente caiu no deserto da incredulidade. O nome desse personagem bíblico é Elias. E se você for comigo lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis,
Se você está estudando a Bíblia, fazendo a devocional todos os dias, você sabe do que eu estou falando, né? Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 17, ele diz assim, que o Elias começa lá em Gileade, ele faz uma promessa que depois que ele orar, vai parar de chover e não vai chover até ele orar de novo. Olha só que interessante, né? Olha o poder do impossível. O que seria tão impossível quanto você fazer uma oração e parar de chover e só vai chover a hora que eu orar de novo, né? Impossível. Depois esse Elias, ele vai para um lugar, né, isolado, porque os reis que viram ele orar e fazer parar de chover, queria matar ele, né? Então assim, o Elias ele foge e depois da fuga dele, ele vai para uma cidade de Sarepta e ele encontra uma viúva. E lá aquela viúva, ela tinha um problema muito grande, porque o marido dela tinha morrido, então ela ficou desassistida e nessa desassistência, o marido dela deixou algumas dívidas e os cobradores vieram falar para essa viúva, ó, se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos para vender eles como escravos. E a mulher desesperada foi até o Elias e falou, Elias, estou passando por essa dificuldade. O Elias fala assim, ó, vai lá fazer um pão para mim e traz uma aguinha para mim. A mulher diz, você não está entendendo, o seu profeta. Eu só tenho uma comidinha, eu vou pegar uns gravetos, eu vou cozinhar aqui para mim, para o meu filho e a gente vai morrer, porque não tem mais de onde tirar sustento. E aí o Elias, ele olha para essa mulher e ele fala assim, mais uma vez, o impossível acontecendo. Pega algumas vasilhas com os seus vizinhos, pega o máximo que você puder e pega esse azeite, pouco de azeite que você tem e começa a encher essas vasilhas, né? E não vai te faltar pão e não vai te faltar azeite até que a chuva volte a cair nessa terra. E dito e feito, aconteceu isso. Essa mulher, ela começou a encher as vasilhas, ela viu o milagre do Senhor. Depois que essa mulher veio e falou, ó, profeta, conseguiu o azeite. Agora vai lá e vende esse azeite de alta qualidade e ganha seu sustento para o seu dia a dia. E aí, tal, milagres, tal, maravilha, ela conseguiu sustento, o filho dela morre. O filho dela morreu, né? Diz no versículo 17, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando, finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou com Elias, ô Elias, você vem até aqui e traz esse castigo para mim, você me salvou, foi minha provisão naquele tempo e agora você traz esse problema. Nem foi culpa do Elias, não foi culpa de Deus, não foi culpa do Elias. Essas coisas difíceis na nossa vida, elas acontecem, elas caem, elas vêm nas nossas vidas. E aí o Elias então vai lá e ora por aquele menino, o impossível de novo, o menino ressuscita. Depois disso, o Elias ainda volta, encontra com outro profeta que estava guardando os profetas de Deus, porque aquele rei, aquela rainha dessa época aqui, estava querendo matar todos os profetas. E aí então o Elias vem e encontra com os profetas desses outros deuses, principalmente desse deus Baal. E aí o Elias fala assim, olha, vamos medir forças aqui. Quero ver se o Deus de vocês é mais forte que o meu Deus. Junta aí os seus 450 profetas de Baal e vamos fazer vamos ver qual Deus é mais forte. E aí então eles fizeram 2 altares, colocaram a oferta ali, o sacrifício, e ali naquele sacrifício eles falaram assim, agora vocês orem para o Deus de vocês descer fogo e queimar o seu sacrifício, e se o seu Deus aparecer, se o seu Deus queimar a sua oferta, eu vou entender que o seu Deus é mais forte que o meu, né? E aí os profetas de Baal então começaram a fazer o seu sacrifício e nada. Aí chegou a vez do Elias. Bom, vocês não conseguiram, então agora é minha vez. Deixa eu mostrar para vocês que o meu Deus é poderoso. E aí ali naquele momento de indecisão, naquele momento super duvidoso, né? E agora, impossível, como que vai? Não, Elias ainda falou assim, ó, joga água aí no meu altar. Pode molhar tudo. Molharam 3 vezes. E aí, vamos ler comigo, versículo 18, versículo 36, capítulo 18, versículo 36.
E ele diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és o Senhor, que tu és Deus, que fazes o coração deles voltar para ti. Versículo 38, olha, é coisa cinematográfica. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Imagina um homem que experimentou esses milagres. Um homem que depois disso ele foi lá e acabou com todos os profetas dos deuses falsos. Ele experimentou milagres, ele experimentou o impossível, ele teve momentos de presença de Deus tão forte, ele tinha certeza absoluta que era Deus falando no coração dele, que era Deus agindo através da vida dele. Mas de repente, esse homem cai no deserto da incredulidade. Esse homem chamado Elias, esse profeta, aquele rei e aquela rainha que eu falei para vocês, Acabe e Jezabel, eles ficaram sabendo do que o profeta Elias fez. Aí aquela mulher, a esposa do Acabe, a rainha, falou assim: eu vou matar esse Elias, vou acabar com a vida dele, se amanhã ele não estiver morto aqui, eu vou acabar com ele. E aí o Elias faz o quê? Fica com medo. O Elias, ele entra nesse deserto de incredulidade. Ele viu tantas coisas, mas naquela hora faltou fé para o Elias. O Elias foi dominado, pela ansiedade. O Elias foi dominado pelo desânimo. O Elias foi dominado pelo medo. E quantos de nós passamos por momentos assim? Quantos de nós temos medo e ficamos aflitos? Quantos de nós, no meio dessa pandemia, ficamos ansiosos e não sabemos lidar com as nossas emoções? Quantos de nós nos perdemos no deserto da incredulidade, no deserto da falta de fé? Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a cair nesse deserto. E eu queria falar uma frase para vocês, para mim tem sido uma frase muito real. Eu já fui missionário no Amazonas, eu já vi milagres, eu vi índios se converterem para o Senhor Jesus, eu vi pessoas ressuscitarem, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi índios que não sabiam ler sair ensinando teologia para os outros. Eu vi milagres acontecerem, eu vi uma igreja surgir do nada. Mas eu também caio. Muitas vezes eu já caí no deserto da incredulidade. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A fé de ontem não serve para hoje. É muito estranho, né? A fé de ontem não serve para hoje. É que nem o maná, Quando a gente estuda a história do povo de Israel saindo do Egito, indo para a terra prometida, ali no deserto eles não tinham o que comer. O que Deus deu para eles? O maná. O maná caía do céu todos os dias de manhã. E todas as manhãs eles colhiam o maná e eles levavam para casa e eles faziam a comida do dia. E se eles tentassem guardar para o dia seguinte, o que acontecia? Estragava. Por quê? Porque a fé de ontem não serve para hoje. Ou seja, a cada dia eu preciso renovar a minha fé no meu Deus, no meu Senhor. A fé de ontem não vai resolver o problema de hoje. Eu preciso ter a fé de hoje. Então nós precisamos ter uma fé renovada. Nós precisamos ter um clamor ao Senhor. Deus, vem e opera na minha vida. Deus ouve, cuida
de mim, cuida da minha vida. E eu vou falar para vocês, abre comigo, continua no livro, no Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 a 8. O versículo 5 a 8 diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Imagina Elias no seu deserto de credulidade, né? Diz aqui que ele dormiu e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Engraçado, né? O anjo vem e diz: levante-se e coma. Versículo 6: Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou de novo. Versículo 7: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? O nosso Deus não é um Deus de acusação. Se um dia você cair, ou se você está nesse momento, passando por um deserto de incredulidade, eu queria dizer para vocês que é normal, isso acontece, e que Deus, Ele não vai chegar para você e vai te acusar, e vai falar assim: como? Você experimentou tantas coisas grandiosas, eu fiz tantas coisas através de você, e agora você está aqui sem fé, com falta de fé na sua vida. Deus não vai fazer isso por quê? Porque Deus é um Deus de amor. O dia que você cair no deserto da incredulidade, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai deixar você descansar. Deus vai alimentar a sua vida para que você possa recuperar suas forças. Queridos, voltando para a história de Jesus, Jesus desce do Monte da Transfiguração, Jesus encontra um povo assustado, Jesus encontra um pai ansioso, Jesus encontra discípulos perdidos e tristes. E ali aparece esse pai ansioso e fala: por favor, ajuda o meu filho está morrendo, meu filho está com problemas enormes. E aí esse pai, em desespero, ele pede ajuda de Jesus. Engraçado que quando nós vemos Jesus, nesse momento, Jesus ele olha para as pessoas e ele diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus Cristo, nesse momento, quando ele se depara com essas pessoas, não só os discípulos derrotados, um pai ansioso, uma multidão assustada, um menino passando por dificuldades. E quando Jesus olha essa circunstância, ele olha para todos eles e diz assim: vocês ainda não acreditam em Deus, vocês ainda não entenderam o que é viver com Deus. De uma certa maneira, Jesus está falando assim: vocês caíram no deserto da incredulidade. E Jesus quer te tirar disso. Jesus quer tirar você desse deserto da falta de fé, desse deserto da incredulidade. Jesus quer tirar você, Jesus quer transformar a sua vida. Eu entendo que nós passamos por muitas dificuldades. Esse pai, ele estava num desespero, ele chega para Jesus: Jesus, você pode me ajudar? Eu tentei pedir ajuda para os seus discípulos não conseguiram resolver esse problema para mim. E Jesus fala assim: traz o menino. O menino veio até Jesus. Quando o menino apareceu, o espírito começou a fazer convulsão, o menino começou a passar mal, e Jesus simplesmente, ele olhando aquilo e conversando com o pai, ele fala assim, o pai pergunta: você pode me ajudar? E Jesus fala assim: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E a minha pergunta para você hoje: você crê no Senhor Jesus? Você crê no Deus do impossível? Porque talvez você esteja passando pelo deserto da incredulidade. Porque talvez você esteja se apoiando na fé do passado, mas a fé do passado não serve para hoje. Hoje é dia de você renovar a sua fé nesse Deus do impossível.
Nós precisamos olhar para esse Deus do impossível. Nós estamos passando por uma fase muito difícil da nossa vida. Nunca ouvi na história de um isolamento tão forte como esse que a gente está passando. Eu nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. Nós estamos passando por um marco da história da humanidade. Essa doença está marcando a nossa humanidade. Nós vamos contar o tempo a partir desse vírus. Antes do Covid-19, depois do Covid-19. Mas eu quero saber, no meio dessa tempestade, onde está a sua fé? A sua fé está apoiada no passado, nas coisas que já aconteceram? A sua fé é hoje, no Deus do impossível. Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer transformar a nossa situação. Deus quer transformar o nosso coração carnal, o nosso coração ansioso, o nosso coração orgulhoso, o nosso coração cheio de desesperança, o nosso coração desanimado, o nosso coração que é derrotado, o nosso coração que olha um para o outro e se compara e acha que você não tem valor. Deus quer transformar o teu coração, Deus quer transformar, mas a transformação é impossível pela sua própria força. É impossível pela sua capacidade. É impossível pelo tamanho de conhecimento e de títulos que você tem na sua vida. Só existe um que pode transformar a sua vida e o seu coração, e esse é Deus. Então, quando Jesus olha para tudo isso e ele fala: tudo é possível ao que crê, Jesus olha para aquele menino e expulsa aquele espírito ruim. E ao ponto daquele menino parecia que estava morto. Mas não, Jesus pegou ele pela mão. Levanta, menino. O menino levantou e saiu andando. Eu entendo que depois disso os discípulos se voltam para Jesus. Fala: Jesus, por que a gente não conseguiu fazer isso? Porque você estava no deserto da incredulidade. Por que nós não conseguimos transformar aquela situação ruim numa situação boa? Porque você caiu no deserto da incredulidade. Porque você caiu no deserto da falta de fé. E mesmo você andando com Jesus, mesmo você vivendo com Jesus, mesmo você tendo entregue a sua vida para o Senhor Jesus, a vida inteira, não é só agora, mas a nossa vida inteira nós vamos lutar contra a nossa falta de fé. E é por isso que a fé do passado não serve para hoje. Que nós possamos nos apoiar na fé que Deus tem para nós hoje. Então, olhando para tudo isso, eu queria que você, 3 coisas importantes. Primeiro, que você saiba que mesmo cristãos, nós podemos cair no deserto da incredulidade. Segunda coisa, eu quero que você lembre que nós precisamos clamar desesperadamente por uma intervenção de Deus nas nossas vidas, porque só Ele pode transformar um coração abatido, derrotado e desanimado. E terceiro, que Deus transforme o seu coração, que Deus transforme a sua vida, que Deus renove a sua alegria, que Deus renove o seu ânimo, que Deus restaure seu sentimento de derrota, que Deus possa mudar o seu coração carnal e voltar para um coração que ama o Senhor, que vive o Senhor Jesus. E eu quero orar por você hoje. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu passo por momentos na minha vida onde eu entro no deserto da incredulidade. Mas Deus, eu não quero ficar nesse deserto. Eu não quero que o meu coração seja um coração desanimado. Eu não quero um coração entristecido. Eu não quero um coração com medo. Eu não quero um coração abatido e derrotado. Transforma meu coração, Deus. Eu te peço, venha com a tua mão, transforma o meu coração. Porque eu tenho certeza, Deus, que é o Senhor que transforma. Transforma o meu coração
no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para você, meu irmão, que esse Deus, só Ele pode fazer uma transformação verdadeira na sua vida. A transformação ela é impossível pela nossa própria força, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Quero fazer uma oração pela sua vida, quero fazer uma oração por toda a nossa igreja. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível, porque o Senhor é um Deus que não conhece a palavra impossível, porque todas as coisas são possíveis para o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Deus, muitas vezes nós passamos por esses desertos, esse deserto de falta da fé, esse deserto da incredulidade. E Deus, muitas vezes nós nos sentimos desanimados, nós brigamos, nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos falhos. Mas Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos renovar a nossa fé a cada dia, assim como as tuas misericórdias se renovam a cada dia, nós queremos que a nossa fé se renove a cada dia. A fé do passado foi boa no passado, Deus, mas eu quero viver a minha fé hoje. Renova a minha fé no Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que age e a sua ação é transformadora. Obrigado, Deus, pelo teu amor nas nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Quero agradecer aí a vida de vocês e quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça a sua inscrição, compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam se mover nesse mover da Igreja Metodista Livre da Vila Mariana, que tem sido uma bênção, né? E eu sei que nós estamos passando por momentos complicados aí desse isolamento, mas a gente fez esse culto aqui hoje. Olha só, o nosso cenário ele não é bonito, mas para você que é da igreja, você vai entender o quão importante é esse cenário. Nós estamos exatamente aqui onde é o palco da nossa igreja, o nosso telão, a nossa nova caixa de som que ainda vai ser pendurada, mas tudo aqui é a nossa nova igreja. Por isso que a gente fez essa pregação aqui hoje, para você ver em que pé que está a nossa restauração do nosso novo templo. Espero que essa quarentena acabe logo, para nós podermos nos reunir nesse lugar e fazer um culto maravilhoso juntos. Mas enquanto isso, nós possamos desfrutar desse momento de tecnologia e nós possamos andar junto através dessa tecnologia. Amém? Então assim, agradeço a vida de vocês. Vamos fazer uma última oração. Vamos ficar em pé e a gente vai estar fazendo a oração da bênção apostólica, né? Que você possa colocar a sua mão assim para receber a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, com cada cristão espalhado pela face da terra, de agora para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, e semana que vem, não esqueça, semana que vem é Dia das Mães, e a gente vai estar celebrando junto o Dia das Mães aqui no culto. Eu sei que vai ser uma coisa um pouco não tão do jeito que nós gostaríamos, mas a gente vai fazer o máximo para ser um culto especial. Vamos ter uma palavra especial para as mães e para a gente celebrar o Dia das Mães. Então a gente se vê no domingo que vem. Se inscreve no canal e compartilha do nosso canal para os outros. Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.